Bom dia, estamos em 2020, né? O ano já começou e o que nós queremos para esse ano? Nós vamos fazer do Brasil um país melhor, os políticos se tornarão pessoas mais honestas, o Banco Central vai conseguir abaixar o preço do dólar, os brasileiros vão ficar satisfeitos com mais impostos, aumento dos impostos. O povo brasileiro é um povo muito pacífico. E isso não é ruim, isso é bom, porque no final todos querem viver em paz. Mesmo os países que entram em guerra querem viver em paz. Ser pacífico é bom, não é ser ruim. Mas ser pacífico demais não é tão bom assim. O Brasil precisa brigar um pouco pelos seus direitos. O brasileiro costuma dizer, aquele político rouba, mas faz. Não estou interessado em saber, todos os políticos são bandidos, ladrões. Mas quando alguém mexe na nossa Constituição, quando alguém prejudica a nossa vida, quando alguém mexe nas regras trabalhistas, quando ninguém conseguir se aposentar mais, as pessoas não vão dizer, não me interessa a política no Brasil, não quero saber. O poder máximo no Brasil, a soberania, pertence ao povo, à população, mas é uma população muito ignorante. Grande parte da população é analfabeta. Não sei ao certo se 5% da população brasileira tem graduação, fez uma faculdade, um curso superior. Talvez nem 5% da população brasileira não tenha ainda o curso superior. Você vai numa faculdade, você vê as faculdades aí, estaduais e privadas, particulares, lotadas. Mas ainda é muito pouca gente que consegue ter uma faculdade, um nível superior. Quanto mais uma graduação, uma pós-graduação, um doutorado, um PhD. Então, precisamos instruir a população brasileira. As pessoas continuam com aquele pensamento antigo, retrógrado, de que manter as pessoas ignorantes é melhor, é mais fácil de administrar, governar. As pessoas não vão lutar pelos seus direitos, não entendem dos seus direitos, mas está errado. Os países mais ricos provam, na prática, que educar vale a pena. Você ter muitas pessoas com nível superior vale a pena. Se você tem muitos advogados, todo mundo se forma em advocacia, ou todo mundo se forma em medicina, todo mundo tem uma graduação em mecatrônica, mas mesmo assim nós vamos precisar de alguém que seja padeiro, alguém que seja eletricista, alguém que seja encanador. E é preciso dialogar com as pessoas, mas mesmo assim é importante educar, é importante instruir a população. As crianças pequenas falam, papai, mamãe, eu não quero ir para a escola hoje, não quero estudar. E o papai diz, mesmo chorando tem que ir, vai ser bom para você. A mamãe diz, mesmo chorando, você tem que ir para a escola, tem que ser educado, tem que aprender a ler, escrever, aprender ciência, matemática. Isso vai ser importante para você e no futuro você vai agradecer papai e mamãe. Aquela criança que pouco sabia vai se tornar um grande engenheiro, um grande cientista, um grande advogado. Não é fácil para ninguém, é preciso estudar muito, se dedicar, preciso trabalhar muito com afinco, com amor, com dedicação, com vontade. E assim, os políticos brasileiros administrando o Brasil, cuidando do Brasil com amor e não com interesses pessoais, ao invés de aumentarem seus salários todo final de semana, todo mês, eles procuram organizar, melhorar o Brasil. Eles trabalham para a população brasileira. O desejo deles, a vontade deles, o trabalho deles é generalizado, é geral, é para todos, para toda a população brasileira. E não interesses pessoais, interesses egoísticos, para beneficiar a si mesmo, né? Beneficiar empresas deles, que eles têm empresas. Não. Beneficiar o Brasil, beneficiar a população brasileira. Educar a população, ao invés de manter a população ignorante, porque a soberania pertence ao povo, o poder máximo pertence ao povo, mas vamos manter o povo ignorante, pelo contrário. Vamos ajudar essa soberania, esses donos do poder máximo a entender, a lutarem pelos seus direitos, a brigarem pelo interesse geral. Não é porque alguém é burguês, faz parte da burguesia, que é o vilão da história. Claro que não. Se alguém é muito rico hoje em dia, é porque alguém no passado, os avós, bisavós daquela pessoa trabalharam muito, se dedicaram muito, juntaram cada centavo, duplicaram
E essas pessoas se tornaram milionários e bilionários. Mas o interesse tem que ser geral, para todos. Todos é todos. Os bilionários brasileiros, os milionários brasileiros, a população brasileira. Quando eu rezo um Pai Nosso, converso com Deus, eu não digo Deus ajude os miseráveis, os pobres. Não, eu digo Deus ajude os milionários, bilionários. Ilumine os bilionários, porque estes têm o dinheiro que pode comprar medicamentos para as pessoas, né? Que pode construir casa para os favelados, para quem mora em palafita, em casa de sapê. O dinheiro que pode pagar a educação, comprar livros, construir uma faculdade, né? Para educar a população, construir uma sede educacional em uma periferia, uma favela. Então Deus ilumina primeiro os bilionários, porque eles têm o dinheiro que pode construir redes de esgoto, comprar livros para as pessoas, construir escolas, comprar alimento, medicamentos e assim por diante. Precisamos de um Brasil melhor, precisamos de uma população brasileira educada, estudando. Um sistema para todos os empresários brasileiros diminuírem um pouco o seu lucro. Eu falei um pouco, não muito. Os empresários brasileiros diminuírem um pouco o seu lucro para empregar a maior quantidade de pessoas possível. A princípio um salário mínimo, mas viver com salário mínimo às vezes não é tão fácil assim. As pessoas precisam se apertar muito, se privar de muitas coisas para viver com salário mínimo. É possível, mas não é interessante. Então um grande sistema para ninguém ir para o mundo da criminalidade, ninguém ir para o mundo da marginalidade. Todas as pessoas trabalharem, estudarem, os empresários ajudam, se dedicam. Vivemos num sistema capitalista, o capitalismo nos rege. E o sistema capitalista visa o quê? O lucro. E o lucro é importante. Para o empresário maior, para o empresário menor, o lucro. Eles buscam o lucro. Mas, obtendo o lucro, procurando empregar a maior quantidade de pessoas possível. Vamos fazer desse ano novo agora, de 2020, um ano melhor, né? Educando a população, gerando mais empregos, conversando com os empresários, valorizando a indústria nacional, valorizando o produto produzido no Brasil, destacando o produto produzido no Brasil nas prateleiras e assim por diante, um adesivo, etiquetas, esse produto foi produzido no Brasil. É você empregado, é seus primos empregados, sua família empregada, são outras pessoas de outras cidades, outros estados empregados. É um Brasil empregado. Procure comprar os produtos produzidos no Brasil. Um grande diálogo contínuo e constante dos nossos empresários com o governo. Um diálogo constante do Banco Central com a população para consertar as crises econômicas dos estados, né? Tesouro Nacional, o governo do Brasil, o Banco Central. Um diálogo constante para a gente poder saber que estado está em maior crise econômica, maior desemprego, como o estado de São Paulo, que é o estado mais rico, pode ajudar outros estados, como a região mais sul, região sul, que é uma região mais rica, pode ajudar os outros estados. Comprando tais produtos já ajuda desse estado, daquele estado, ajuda a indústria lá a empregar as pessoas lá e assim por diante. Muito diálogo, às vezes as coisas não se consertam de um momento para o outro, mas com o diálogo a gente vai entender, a gente vai saber. Então o diálogo constante do Banco Central é mais barato para o Banco Central dialogar com as pessoas, compre mais dólar, compre menos dólar para a gente poder administrar o mercado aqui, né? Compre mais ações ou segura e não compra nenhuma ação, né? Com o diálogo do Banco Central, com a população, com os empresários, a gente vai entender, vai compreender, a gente vai seguir uma meta. E essa meta é o quê? É fazer nesse ano agora, 2020, um Brasil melhor, um Brasil mais rico, um Brasil mais educado, uma população brasileira feliz. Valeu?